Estamos de volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades. Quer dizer que tem outro bloco anterior. Se você chegou nesse aqui, viu pela internet, dá uma olhada do lado aqui, deve ter tem um outro bloco para você. Acho que vale a pena ver. Porque aí você saberia com o que eu estou falando. Eu repito, vai, pronto. Estou falando aqui com a Marisa Vicente Catapreta, que está falando com a gente, é psicoterapeuta, e está falando com a gente sobre sonhos. Na verdade, falou muito pouco sobre sonhos ainda. A gente vai falar mais neste bloco. Você falou no bloco anterior sobre a questão do caderninho de sonhos. Eu vi que você falou lá. Eu quis perguntar, mas deixei para agora. Como é que é caderninho de sonhos? Eu já prevejo que vou sonhar, já me preparo para isso, é isso? É que assim, como a gente trabalha sonhos, né, diariamente, semanalmente nas sessões, então o que acontece? O paciente leva o sonho e se você registra, você tem mais detalhes do sonho do que se você for lembrar, porque o sonho ele é uma troca de memórias. Então, se Como você... assim? Hoje a neurociência já sabe que tem uma memória, enquanto a gente está sonhando, tem uma memória do hipocampo que migra para o neocórtex cerebral. E essa migração de memórias, segundo o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro, ele vai dizer que ele traz uma elaboração. Então, o sonho, de fato, Freud e Jung estavam certos, ele é uma elaboração diária das nossas angústias e tal. Então, você precisa de um tempinho para fixar essa memória. Quando você registra o sonho, ainda meio dormindo, o que acontece? Quando você vai ler no dia seguinte, você fala, nossa, eu escrevi isso, porque tem muita coisa que você esqueceria. Tanto que às vezes a gente esquece o sonho, enquanto você está vivendo alguma coisa durante o dia, você relembra esse sonho. Trecho. Você fala, nossa, eu sonhei com isso. Mas né? esse registro que você faz naquele momento de acordei, né? Mesmo com o despertador? Mesmo com o despertador. Vamos supor, eu, por exemplo, tenho o costume de colocar uns 5 minutos antes, porque eu já tento anotar o meu sonho Eu também, antes. mas eu durmo 5 minutos depois, que é o problema. Você faz uma, né? Então, aí você anota. Então, a gente sempre recomenda para o paciente ter um diário de sonhos. Quando eu fiz com o Dr. Pacheco aqui em Santos um projeto... Dr. Pacheco, ele está num programa, eu não lembro o número, infelizmente, quem está vendo pela internet consegue ver na tela agora. Quem está pela rádio, procure no site. Vale a pena, que ele fala sobre distúrbios do sono. Já faz uns 2 anos. Bom. Então, por exemplo, a gente fez um projeto, eu e o Instituto do Sono, que se chamava Santos, uma cidade que dorme e sonha. E a gente ia nas escolas e a gente falava com as crianças sobre o dormir, o sonhar, a importância. E a gente recomendava que eles tivessem um caderninho, anotassem. E muitas crianças já anotavam seus sonhos. Duas coisas. Primeiro, eu devo imaginar aqui que quando eu for ler esse relato que eu resolvo fazer, eu vou ter um discurso que possa ser meio desconexo, né? Porque você tem ideias que não dá vontade de juntar os pontinhos, ou seja, transformar aquilo numa narrativa que tenha sentido ou não? Não, é assim, você vai trabalhar o sonho, a gente tem uma técnica que chama amplificação. Então você desmonta o sonho, né? E a pessoa vai associando cada parte do sonho. Então, por exemplo, você fala, sonhei com a minha casa de infância, eu vou te falar, me fala da tua casa de infância. Aí você vai, depois que a gente desmembrar inteiro, a gente remonta o sonho Às e vezes tenta porque, entender. Desculpa te interromper, Pois não, claro. isso é recorrente. Então tá, sonhei com a casa de infância, mas na verdade aquela casa que vem no sonho, às vezes ela vem, é a sala do teu trabalho, que está ligada à cozinha da casa da sua mãe, e você reconhece como sendo sua casa, mas na verdade ela não é. É por aí a coisa? É por aí, né? Então a gente vai, por exemplo, quando você ampliar, você vai falar, aí você fala da tua casa de infância. Aí a gente volta para o símbolo do sonho. Tá, mas essa tua casa de infância, ela tinha também teu escritório. Fala um pouco dele. E aí a gente vai, a pessoa ir ampliando, a gente depois vai conectar o que essa pessoa quis dizer. Quer dizer, existe uma pedra de Roseta para a interpretação dos sonhos, é isso? Existe. Ele é simbólico, totalmente simbólico, né? Então, quando você amplifica, você decifra o símbolo. É o único jeito. Tá. E esse mapa de símbolos, ele data de Jung, foi o primeiro que fez isso? O Freud começou a trabalhar, só que para o Freud os símbolos, praticamente os símbolos pontiagudos era o falo, né, e os circulares a vagina. O Jung faz uma crítica a isso depois que ele rompe também. O Jung ele interpretava de 1.000 a 2.000 sonhos por ano. Então, ele pesquisou cerca de 50, 60 mil sonhos. Então, ele observando esses sonhos, ele construiu uma teoria um pouco mais complexa. Então, ele vai dizer cada símbolo que está lá, ele está porque tem que ser aquele.
né? Se o inconsciente colocou uma xícara, não é qualquer xícara. Se eu sonhar com essa xícara, é a xícara do programa que eu vim, não é a xícara da minha casa. Sim. E aí tem toda uma amplificação que eu vou fazer em cima disso. Tá, e cabe ao terapeuta, no caso, fazer esse processo de condução, de interpretação desse sonho. Porque aí o Jung vai falar da estrutura do sonho dramática, então daí tem toda uma técnica. Isso é uma outra coisa que me ocorre. Eu sou daqueles que não lembram, pela vida agitada que levo, ou pela minha ansiedade crônica, eu não consigo lembrar com frequência os sonhos. Mas quando os lembro, eles invariavelmente são na forma de uma aventura. Parece que eu estou sempre correndo e pegando alguma coisa e fazendo uma coisa, e tem um objetivo aqui, outro lá. E se fosse fazer uma narrativa, seria mais um filme de ação do que um drama. Né? Isso diz alguma coisa da pessoa também ou não? Sim, diz, porque a forma como você se movimenta no sonho é a forma como você se movimenta na vida. O ego no sonho, que a gente chama de ego onírico, é como você é e como você está se relacionando com a sua vida. Então, em alguns momentos, a gente está correndo de algum aspecto nosso que a gente não está conseguindo entrar em contato. Em alguns outros sonhos, a gente está em harmonia com aquilo, né? Então, depende muito. Pode ser que você lembre também, como você tem dificuldade de lembrar, um tipo de sonho que se lembra muito é o pesadelo. Sim. O que é o pesadelo para o Jung? O Jung vai dizer que é como a febre para a pessoa que tá com uma infecção. Então, o pesadelo ele é um sinal de urgência. Então, um alerta? É um alerta. Tanto que agora tem pesquisas, quando a gente está sonhando, tendo um pesadelo, a amígdala mexe todos os sinais de defesa. Então, o pesadelo, ele é tanto que, por exemplo, o pessoal da medicina do sono, eles recebem como um distúrbio o pesadelo. Né? E hoje eles já têm um outro olhar. Por quê? Porque ele está mostrando alguma coisa de urgente. Está pensando em pesadelo, né? Às vezes, eu vou pedir para você definir o pesadelo. Tá. Porque, às vezes, é um sono, essa loucura de um sono que parece uma aventura, pode soar um pesadelo, como pode soar uma coisa divertida, dependendo isso. Então, o que seria um pesadelo? O pesadelo é quando é um sonho ruim para você. Quando você acorda, você sente todo, né? Quer dizer, tem uma coisa de pavor, né? O seu ego lá não está dando conta. Então, normalmente é isso. Agora, por exemplo, que nem você falou, os meus sonhos, você percebe um padrão de aventura, porque talvez seja o seu padrão de vida mais dinâmico, mais de ação, de um ego mais realizador, né? Tem pessoas que já têm um outro padrão. Tá. E aquela recorrência de sonhos que eu vou colocar na categoria pesadelo, pessoas que sonham que estão caindo e acordam antes de chegar ao chão, não tem isso também? Tem. O sonho de queda é um sonho comum. O Jung até vai colocar como um tema típico que aparece. Normalmente, o sonho de queda ele tem a ver com alguma coisa em que a pessoa tem que entrar em contato, porque o sonho ele é compensatório. Então, se a pessoa está muito sonhadora ou muito sem o pé no chão, normalmente ela sonha cai no chão, que ela toca o chão. E o contrário, quando a pessoa está muito na realidade, normalmente ela tem sonhos que ela está voando. Mas você está me dizendo que é o teu subconsciente que está falando para você assim, ó, você está viajando demais, você está tá muito fora da realidade. É como se compensasse. O Jung vai dizer como a natureza em nós. Né? Da mesma forma que o nosso corpo ele é compensatório, né? A psique seria compensatória. Então, se você é muito unilateral, muito realista, você vai ter sonhos mais pictóricos, voando. Né? Sempre o inconsciente vai fazer esse contraponto. Eu tenho outra pergunta para te fazer, mas não vou fazer agora, porque a gente vai para o intervalo. Daqui a um minuto a gente volta para falar mais sobre sonhos. Fica com a gente aí.